Queria que você ligasse, abrisse a sua Bíblia aí, Mateus capítulo 16. Vamos ler os versículos 17 e 18. Mateus capítulo 16, versos 17 e 18. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu só quero reforçar para você a respeito da nossa aula que vai começar no dia 28 de abril. Sei que é um assunto extremamente delicado, sei que é um assunto extremamente complicado, principalmente por coisas que a gente anda ouvindo, ficar sabendo a respeito disso. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse é um assunto extremamente importante para as nossas vidas. Dinheiro é um assunto espiritual, e a gente não vai fazer isso porque, pode ficar tranquilo que a gente não vai fazer oferta na escola. Eu já vou tranquilizar você agora, desde já. Venha tranquilo, a gente não vai pedir nada para você. Na verdade, a intenção do nosso coração é que você entenda o que Deus pensa de dinheiro e como Ele quer que a gente se relacione com o dinheiro. Isso é muito importante, porque Deus tem muito para derramar na sua vida. Vou falar de novo, Deus tem muito para derramar na sua vida a respeito de dinheiro. Só que às vezes, irmãos, porque por excessos e erros que a gente vê por aí, a gente pensa assim, então agora não vou falar mais nada, não toco nesse assunto. E nós erramos também. A palavra do Senhor diz que está escrito: o meu povo erra por falta de conhecimento. Então, por causa de erros de um, a gente deixa de ensinar os outros. Não, nós vamos ensinar, vamos mostrar. Cada um recebe e pratica aquilo que entendeu da parte do Senhor. Amém? É muito importante que você esteja aqui no domingo às 9h45, dia 28, passando domingo agora, dia 21, no próximo. Amém? Mateus 16, 17, 18 diz o seguinte: e Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados, esse texto vai ser o nosso ponto de partida. Aqui Jesus então está conversando com os discípulos e perguntando a respeito do que era a opinião pública a respeito de Jesus. Ele queria saber o que as pessoas pensavam e falavam a respeito dele. E então chegou um momento que Pedro, debaixo da revelação do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, diante da revelação de Pedro, de quem era Jesus, Jesus então cita o que nós lemos aqui agora em Mateus 16, versos 17 e 18, e ele diz assim: Pedro, foi meu Pai que te revelou quem eu sou, e debaixo dessa revelação de quem eu sou, eu vou edificar a minha igreja. Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja. Nesse texto aqui, no original, quando Jesus estava conversando com os discípulos, ele usou uma palavra chamada eclésia. Vou edificar a minha eclésia. Essa palavra é uma palavra do grego, que significa uma assembleia, um ajuntamento de pessoas. Então, quando Jesus usou a palavra eclésia, ele não utilizou uma palavra desconhecida das pessoas. Essa palavra nem tinha uma conotação religiosa como tem para nós hoje. Quando se fala de igreja, o que você pensa em igreja? Não vai falar que você pensa no prédio, que nós não somos um prédio. Aqui a gente pode tirar essas cadeiras e jogar um futebol aqui dentro, não se escandalize, porque a igreja não é o prédio, a igreja somos nós. Claro que a gente não vai fazer isso, tá? Só quero dar um exemplo para você, porque a igreja não é isso. A igreja é isso. Nós somos a igreja. Então, quando Jesus falou: olha, sobre esta pedra eu vou edificar a minha eclésia, ele estava dizendo a respeito que ele estava dizendo: olha, eu vou edificar a minha assembleia, o ajuntamento das pessoas, as pessoas que vão edificar o meu reino em cima dessa revelação. Então Jesus usou uma palavra que era conhecida daquele povo. Eclésia era uma palavra utilizada para falar a respeito de pessoas. Só para você ter uma ideia, a eclésia grega era formada por homens acima de 18 anos, que tinham servido pelo menos 2 anos no serviço militar, e aqueles homens se juntavam em assembleias, a eclésia se reunia
para debater a respeito da vida do povo, para as leis e os costumes do povo. O Império Romano usa essa palavra, usa a sua eclésia, o Império Romano usa a eclésia para romanizar o reino e o império dominado por eles. Então veja bem, o Império Romano selecionava algumas pessoas, que era a sua eclésia, que era a sua assembleia, e enviava pessoas para os povos onde o exército já havia conquistado. Porque o exército romano, ele ia na sua força, na sua brutalidade, na sua estratégia de guerra. O exército romano, eles iam conquistando os lugares, e quanto mais eles conquistavam, eles iam assolando, iam tomando tudo. Só que o exército romano chegava, e a partir daquele momento, aquele território passava a ser território romano. Então, Roma enviava uma eclésia para aquele lugar. O que era a eclésia? Eram pessoas que tinham o estilo de vida romano. Eles tinham cidadania romana, eles se vestiam com as roupas de Roma, eles falavam o idioma de Roma, eles chegavam naqueles lugares que haviam sido conquistados e começavam a implantar um estilo de vida naquele lugar. Eles começavam a falar o idioma próprio, eles começavam a mostrar como os romanos viviam, como eles falavam, como eles comiam, quais eram os seus costumes, quais eram as suas religiões, quais eram os seus deuses. E então aquele povo que tinha sido escravizado daquela terra, começava a olhar para os romanos e falava: gente, é muito bom ser romano. Uau! Então eu quero que você entenda, isso aqui é um ponto de partida para nós nessa manhã, eu quero que você entenda. Então, Jesus falou: eu vou edificar a minha eclésia. E quando Jesus disse: eu vou edificar a minha eclésia, Ele estava falando para aquele povo que sabia bem o que era uma eclésia. Então, queridos, no domingo passado, nós participamos da ceia, a pastora Cleusa ministrou para nós, por que Jesus veio. Tendo em mente o princípio da eclésia, tendo em mente o que foi ministrado para nós domingo passado, por que Jesus veio, eu quero te dizer, Jesus veio com uma missão definida, com um propósito definido. Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. E um reino tem um rei. Amém? Amém. Todo reino tem um rei, e todo reino tem as suas leis. Por mais absurda que seja. Eu fui pesquisar um pouquinho a respeito de leis de reino, e eu quero trazer aqui para você uma lei muito interessante da Inglaterra. Um turco foi condenado agora recentemente pela justiça britânica por ter matado um cisne branco. Ele está respondendo o processo em liberdade porque ele pagou fiança, mas está respondendo o processo em liberdade. Ele foi fotografado guardando o animal na mochila, numa cidade mais ou menos a 3 horas de Londres. Qual foi o crime que ele cometeu? Não foi matar o cisne, não foi invasão de propriedade privada, e nem muito menos maus trato ao animal. Ele foi incriminado, está respondendo o processo, porque lá no Reino Unido, lá na Inglaterra, existe uma lei do século 17, dizendo que todos os cisnes que vivem ao ar livre pertencem ao monarca. É uma lei. É uma lei. Essa lei foi estabelecida na época em que comer carne de aves era algo raro, caro. Então quem tinha direito de comer? Só o rei. É absurda a lei? O que vocês acham? Sim, mas ela é vigente. É uma lei. E lei tem que ser o quê? Obedecida. Então, Jesus veio para estabelecer um reino de Deus. Diga comigo, o reino de Deus. E o reino de Deus tem suas leis. Concorde eu ou não, goste eu ou não, o reino de Deus tem leis. E essas leis precisam ser cumpridas. Todo reino tem um rei. E quem vive no reino deve
sujeição a esse rei. Então quando você caminha, você vai vendo Jesus estabelecendo um reino, mas o que dá nó na cabeça, o que deu nó na cabeça essa semana, por causa da Páscoa, eles liberaram, eu não sei se para vocês liberaram, mas na minha televisão lá em casa liberou Paixão de Cristo, está free, para quem quiser assistir, filme de Mel Gibson. E eu comecei a assistir o filme em casa de novo, já vi não sei quantas vezes, comecei a assistir o filme de novo, e de repente eu fui vendo até o momento ali que os fariseus tramam tudo aquilo, Judas entrega Jesus, Judas pega as moedas e você começa a ver, e você começa a analisar. Eu fui vendo aquela cena de novo, eu fui me lembrando o quanto Jesus causou um nó na cabeça dos religiosos daquela época. Porque Jesus veio trazer um reino que não era humano, Jesus veio trazer um reino que era o reino de Deus. Jesus veio ensinar a respeito das coisas espirituais. Jesus veio falar a respeito de coisas que as pessoas não conseguiam entender com a sua mente natural. Então eu quero que você volte comigo agora para Mateus capítulo 5. Eu vou caminhar um pouquinho com você com Mateus capítulo 5, 6 e 7. Não vai dar tempo da gente ler, mas aqui Jesus então está começando o seu ministério. Jesus está começando a estabelecer princípios espirituais. A Bíblia diz que ele sobe o monte e vai começar a ensinar as pessoas, e esse texto é muito conhecido por todos nós, é o chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, assim como, não sei como é que você conhece. Mas no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, Jesus começa a dizer: bem-aventurado é, bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados limpos de coração. Jesus começa a mostrar, coisa que eu quero que você entenda nessa noite. Jesus começa ensinando para aquele povo: gente, nós temos um Deus que não esqueceu de nós. Nós temos um Deus que está vendo todo o nosso sofrimento. Nós temos um Deus que está cuidando de nós. Ele começa a falar: você está chorando, você será consolado. Você está com fome, você vai ser alimentado. Você tem sede de justiça, você será saciado. Jesus começa a mostrar isso. A primeira coisa que eu quero que você entenda: Deus não está alheio às nossas situações. O Senhor não está com seus olhos fechados para nós. Jesus começou dizendo: gente, tem um Deus olhando por você, e você está chorando, você será consolado. Ele começou a mostrar para aquele povo: olha, chegou o tempo aonde o abandono não mais faz parte das nossas vidas. Chegou o tempo onde nós seremos ouvidos. Chegou o tempo onde nós seremos cuidados pelo Senhor. É isso que ele começou a dizer. Primeira coisa que ele começou a dizer, falou: gente, olha, vocês são abençoados. Você está chorando, você vai receber um consolo sobrenatural. Você está com fome e sede de justiça, você será farto. Jesus começa a implantar no coração das pessoas uma mensagem de esperança. Depois ele começa a mostrar para as pessoas: gente, vocês serão observados e vocês serão testados. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar sem sabor, para nada mais serve, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. E ele diz no próximo texto: vocês também são a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Quem passa por uma cidade edificada vai ver a luz. Jesus começou a dizer: quem se torna cidadão desse reino vai ser observado e vai ser provado. Quando eu digo provado, agora não estou falando de passar por prova. Sabe quando você olha uma comida na vitrine e fala: gente, esse negócio deve estar bom demais. Você olha aquela, né? Aquele bolo, né? Quando você olha aquela torta, lá no Brasil agora está uma onda de sorveterias gourmet. Aí você, aqueles sorvetes quase que caseiro. Aí quando você chega lá, tem aquele freezer inteiro. Aí você tem lá leite ninho com trufa, leite ninho com não sei o que, morango com leite ninho, aí vem chocolate belga, não sei o que, limão, aquele monte de coisa. Aí você chega e fala assim: meu Deus, qual desses que eu quero? A moça que está atrás do balcão fala assim: você quer experimentar? Ela pega uma pazinha, meu querido, e ela vai em cada um deles e fala: prova esse, dá um pouquinho.
prova esse, dá um pouquinho, prova esse, dá um pouquinho, irmão, já vai dando um pouquinho, no final você fala, obrigado, vou embora, eu não preciso mais. Mas onde eu quero chegar? A palavra provar que eu estou usando nessa manhã é nesse sentido. As pessoas vão começar a querer sentir gosto na minha e na sua vida. As pessoas vão começar, quem está no reino de Deus, quem faz parte do reino de Deus tem que ter sabor. E tem que ter luz. Quem faz parte do reino de Deus, quem decidiu andar debaixo das leis do reino de Deus, quando alguém chegar perto de você vai falar, mas que gostoso é conversar com você, que gostoso é falar com você, você tem sabor, sabor de Jesus. Não se esconde uma cidade edificada. Jesus falou, não tem como esconder, o que Deus está fazendo na sua vida não tem como esconder, a luz que está em você, está brilhando, e as pessoas vão olhar isso na sua vida. Vocês estão comigo? Terceira coisa que Jesus ensinou aqui em Mateus capítulo 5, 6 e 7 para nós, Ele nos ensinou que a vida cristã é muito mais do que cumprimento de regras. Eu queria ouvir um amém nessa hora. Amém. Aleluia. Você está pronto, crente? Amém. Você está pronto? Aperta o cinto, o avião vai decolar. Ele começou a mostrar que ser crente, entenda o que eu quero dizer com ser crente, fazer parte do reino de Deus é muito mais do que cumprir regras. Ele disse, na lei, matou, você vai ser condenado. Mas agora, no reino, você se irou contra alguém, você será condenado. Na lei, cometeu um adultério, você será condenado, você será julgado. Agora, você olhou com intenção impura para o cônjuge de alguém, você será condenado. Na lei, estava escrito, olho por olho, bateu, levou, quebrou, eu quebro também, mas agora, no meu reino, é o seguinte, bateu, você dá outra face, te obrigando a andar 1 milha, você vai andar com ele 2, agora, te pediu a capa, você fala, eu vou te dar a capa, mas não vou te dar só a capa não, eu vou te dar a túnica também, pode levar. Porque ele começou a mostrar, gente, aqui é muito mais do que regras, aqui é vida que flui, aqui é algo vivo, aqui é algo de dentro. Ele começou a mostrar, não são regras, não é algo exterior. Eu quero pular para o próximo. Ele começou a mostrar que para o homem, porque nós seres humanos amamos aquilo que é exterior, não sei você, mas a gente ama aquilo que é do lado de fora, aquela aparência, a gente ama aquilo que é externo. Eu fui pregar agora, não vou dizer o nome da igreja, claro, um tempo atrás, no Brasil, fui pregar numa igreja, enorme, irmãos, enorme o prédio da igreja, eu fiquei assustado com o tamanho do prédio da igreja. Pregar não, deixa eu corrigir, fui ministrar louvor. Só para vocês terem uma ideia, o prédio até chega a ser estranho. Ele é assim e assim, porque ele pega uma parte da quadra assim, uma parte da quadra assim. É um prédio muito estranho. Mas, irmãos, tinha gente saindo pela janela. Fui ministrar louvor, cheguei, fui organizar meu violão, ministramos, chegamos, aí quando a gente chega tem 35 mil cadeiras em cima. E aí aquele tanto de gente lá em cima, sentado nas cadeiras, e de repente tem uma poltrona especial do lado de cá, assim, tal. E aí o Eliseu foi tocar bateria comigo, o Eliseu chegou lá, irmãos, o Eliseu estava com a calça rasgada no joelho. Irmãos, eu estou lá, né? Que ele cresça. E o Eliseu... De repente eu vejo um senhor entrando. Entrou o senhor, de terno, aproximou-se perto do trono, ficou lá. De repente eu vi quando ele chegou no vídeo. Fui pro hotel com a minha equipe. Quando foi no outro momento que o
rapaz que estava encarregado de nos buscar chegou e falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei: claro, pois não. Ele falou: pastor, eu preciso que o senhor entenda, mas o senhor não trouxe um terno? Aí eu falei assim: terno? Irmãos, eu estava no Pará. Irmãos, lá o sol tira férias. Quando ele tira férias, ele vai para o Pará. E ele falou assim: porque o nosso pastor presidente, quando viu o senhor ministrando sem terno, falou assim, até eu recebi como elogio, esse menino sem terno aí, aquele rapaz com a calça toda rasgada, de onde já se viu isso? Irmãos, onde eu quero chegar com tudo isso? Nós gostamos do que é aparente, nós gostamos do que é exterior. Se eu chegasse aqui, um terno, um sapato de couro de jacaré, né, branco, aquele sapato de bico fino, couro de jacaré branco, aquela coisa assim, chegasse com o meu cabelo, chegasse e começasse para você, vocês iam falar: gente, Deus está aqui, ó, esse cara é de Deus. Mas se eu chego com esse tupetinha, né, esbranquiçado aqui, a pessoa vai olhar e falar assim: gente, esse menino, não é? Esse menino de 45 anos de idade é um negócio sério, né? Por quê? Porque nós estamos ligados ao que é visual. Mas eu vou caminhar com você agora para te mostrar como é que Jesus falou que é o reino dele. Porque nós estamos aqui para obedecer o reino de Deus, amém? Vamos ver como é que é o reino dele? Você está pronto aí, crente? Mateus capítulo 6, versículo 1. Tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 6, versículo 3. Mas quando você for dar esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a tua direita. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mateus capítulo 6, verso 16. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que todos vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Jesus começou a mostrar a gente: para de ficar mostrando do lado de fora, começa a mostrar o que vocês são do lado de dentro. Para de querer mostrar do lado de fora, para de ficar levantando a mão, para com esse negócio. Edifiquem-se por dentro, sejam plenos por dentro, façam aquilo que tem valor, construam o que é espiritual, façam o que é verdadeiro, porque o que é exterior, Paulo fala, se corrompe dia após dia, mas o homem interior, aquilo que está dentro de nós, o homem interior se renova dia após dia. É isso que Jesus falou, gente. O homem está ligado com o que é exterior, né? Meu Deus do céu, nós queremos um negócio lindo lá de fora, mas nós temos que preocupar como é que nós estamos por dentro. É isso. Ele falou: gente, vai orar, entra para o teu quarto, ora em secreto, ninguém precisa saber que você está orando, ninguém precisa saber que você está jejuando, ninguém precisa saber que você está passando por dificuldade, no aspecto tipo assim: ó vida, ó céus, ó azar, ninguém gosta de mim. Não. Eu estou aqui ensinando você a ser falso, fingido, falar que está tudo bem? De maneira alguma. Eu estou aqui para te dizer, não é só o exterior, é necessário que o interior seja edificado, porque é o interior que muda o exterior. Jesus veio dizendo: olha, vocês estão acostumados a ver esses homens, você sabia que os fariseus, eles tinham pedaços da lei escritos em caixinhas? Talvez você não saiba disso.
mas eles andavam com trechos da lei escrito dentro de uma caixinha e amarravam na testa. E isso tem uma figura espiritual, é uma figura espiritual. Por quê? A palavra estava na testa. Mas quando ali está falando de algo, a palavra tem que estar onde? Na mente. Mas a coisa foi caminhando para um ponto que aqueles homens andavam com as suas caixinhas amarradas na testa, e todo mundo olhava para eles e falava assim: esse homem é homem de Deus, porque olha a caixa na testa dele. É homem de Deus. Olha lá, por quê? Essa caixinha chamava-se filactérios. Olha lá o filactério na testa dele. Olha lá. As roupas eram diferentes. Então os fariseus eram uma classe de pessoas que as suas roupas eram diferentes. Eles andavam no meio das pessoas e diziam assim: imundo, não me misturo com você, sujo, nós somos os melhores, nós somos os fariseus, nós somos aqueles que não se misturam com o povo, não se misturam com essa gentalha. É, exatamente, só os antigos mais que se lembraram comigo, né? A galera nova nem lembrou disso, né? Mas aonde eu quero chegar, irmãos, é tempo de nós entendermos: eu estou no reino de Deus, e a obra do reino de Deus, ela começa dentro de mim. Eu vou orar em secreto, e meu Pai que me vem em secreto vai me recompensar. Eu vou jejuar, e ninguém precisa saber, meu Deus está vendo que eu estou jejuando. Eu vou buscar o Senhor, eu vou fazer algo por alguém, e eu não preciso ficar contando para ninguém o que eu estou fazendo. Jesus começou a ensinar para a igreja: sejam vivos por dentro, e não tenham apenas uma aparência de vivos, sejam vivos de verdade. Foi isso que ele começou. Então Jesus começa o seu ensinamento para a sua eclésia, a fim de quê? A fim de que essa eclésia saísse estabelecendo um novo estilo de vida. E para terminar, tem tanta coisa para extrair desse texto, não dá para a gente discorrer tudo. Mas para terminar, final do capítulo 7 de Mateus, ele está terminando o sermão da montanha, está terminando o sermão do monte, e ele diz assim: eu vos mostrarei a quem é semelhante. O homem que ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que veio, cavou, estabeleceu um firme alicerce sobre a rocha, bateu o vento, veio a chuva, veio a tempestade, mas a casa permaneceu de pé. Mas também vou te mostrar quem é semelhante àquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu a casa, edificou a casa, bateu o vento, veio a chuva e a casa caiu, porque a casa não tinha firme fundamento. Último ponto que eu quero com você nessa manhã. Ele começa a mostrar que não adianta a gente saber os ensinos de Jesus. Saber ensinos, saber a Bíblia, não muda ninguém. Ele começou a mostrar que muito mais do que saber, eu tenho que praticar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está cheio de gente aqui que sabe mais Bíblia do que eu e você juntos. Tem gente, Somerville, na região de Somerville, está cheio de gente que sabe Bíblia, sabe. Nós não somos melhores do que eles. Mas eu quero te dizer que só saber não muda a vida de ninguém. O que muda a vida de uma pessoa não é ser 30 anos de uma igreja. O que muda a vida de uma pessoa é o quanto da palavra de Deus ela tem praticado na sua vida. O que vai mudar a minha vida, irmãos, não é o quanto eu sou líder, há quanto tempo eu sou líder, há quanto tempo eu sou pastor, há quanto tempo eu canto, há quanto tempo eu faço uma agenda. O que vai mudar na minha vida é o quanto eu tenho praticado da palavra de Deus. Então eu preciso que você entenda nessa manhã, quase que eu falei noite, nessa manhã. Preciso que você entenda nessa manhã. Jesus veio estabelecer um reino, e um reino tem leis, tem regras, e essas regras existem para o nosso bem. Eu estava estudando, eu e Clis estávamos estudando para fazer a carteira, a prova da carteira de motorista. Irmãos, é tanta regra, é tanta coisa, é tanta regra. Não pode isso,
não faz aquilo. Aqui você pode, até agora, irmãos, até agora na minha cabeça é confuso. Eu nunca sei quando eu não posso virar à direita com vermelho ainda. Porque eu estou há 45 anos dirigindo no Brasil, aonde... 45 dirigindo não, eu exagerei, né? 25. Dirigindo no Brasil, aonde vermelho para e não pode ir. Agora tem vermelho, eu posso entrar. Então eu nunca sei. Eu fico para a Clícia assim, para os meninos. Eu vou ou não vou, gente? Eu posso ou não posso? Eu não sei, vou ou não vou? Aí eu fico assim, eu vou, vambora. Aí eu fico só esperando, atrás de mim, não vem ninguém. Eu falei, então eu podia. É muita regra, é muita coisa. Agora, quando você vai estudando e você vai percebendo por que aquela regra foi feita, você vai entender, essa regra foi feita por um motivo, e se eu obedecê-la, ela vai preservar a minha vida. Se colocar na rampa, digo isso por experiência própria, se colocar aqui na rampa, exit é 30, não vá de 40, porque o carro pode querer sair da rampa. Se você vai de 40, o carro pode querer sair da rampa e de repente sua mulher começa lá, e você fica, calma, está tudo sob controle. Por quê? Porque aquela regra existe para ser obedecida. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Jesus estabeleceu leis para nós, irmãos, nenhuma lei de Deus é penosa. A lei de Deus não veio para ser pena para nós. A lei do Senhor veio para trazer vida, para nos preservar, para nos ensinar a viver como cidadãos do reino de Deus. Então, se Jesus falou que eu tenho que orar em secreto, se eu obedecer isso, isso vai trazer vida para mim. Jesus disse que eu tenho que a minha mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, ou vice-versa. É porque ele sabia o que ele estava nos ensinando. Então eu quero terminar nessa manhã levando um desafio para você. Quais têm sido as leis do Senhor para a sua vida? Jesus falou, não olha com intenção impura para o cônjuge de alguém, para outra pessoa, é porque ele sabia, se você fizer isso, você vai começar a morrer. Se você começar a fazer isso, você vai começar a morrer. E sabe, irmãos, sabe qual é o maior anseio do coração de Deus? É que nós sejamos cheios de vida. Esse é o anseio de Deus para nós. Então, o que precisa que você guarde no seu coração, tudo que Deus estabeleceu como lei para nós, não é penoso. É porque Ele estabeleceu a igreja dEle, a eclésia dEle, e essa eclésia tem o papel de sair implantando um novo estilo de vida por onde passa. E aí as pessoas vão começar a olhar para nós e vão dizer, assim como aqueles povos primitivos lá atrás, quando o Império Romano dominava o mundo, aquelas pessoas olhavam para os romanos e diziam, gente, eu quero ser como eles, olha como é que eles se vestem, olha a roupa deles, olha o idioma deles, olha como eles são chiques, olha como é que eles são bonitos. Era isso que as pessoas sentiam. Então, quando o império chegava para implantar tudo, o povo já estava tipo assim, gente, todo mundo aqui quer ser romano, pode ficar tranquilo. Pode vir que a gente quer tudo ser romano. Que Deus encontre em mim e você essa disposição de chegarmos no lugar e implantarmos um novo estilo de vida naquele lugar, de modo que quando a gente chegar para falar de Jesus para alguém e falar, eu quero te mostrar o reino do qual eu sou, a pessoa vai dizer, eu quero fazer parte desse reino, porque eu estou observando a sua vida há muito tempo, eu estou vendo que você é diferente e esse reino funciona. Isso é ser eclésia. Isso é ser igreja. Isso é levar Jesus para onde a gente anda, onde a gente passa, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, eu quero ser igreja como Ele é. É isso. Então Jesus veio ensinar a igreja que o reino dele não é desse mundo, que o reino dele vem de outro lugar. Você recebe isso nessa manhã? Vamos orar nesse momento.